caros líderes, como vai? Estamos aqui hoje para mais um Minuto da Liderança e hoje a proposta é, como sempre, a gente poder refletir um pouquinho, bater um papo, trocar uma ideia e a gente tirar um momento para a gente pensar como que anda a nossa liderança. E nós estamos no mês de dezembro, eu estava pensando o que a gente ia refletir com os líderes esse mês e lembrei que o mês de dezembro é o mês de aniversário do maior líder da história mundial, que é Jesus Cristo. E aí eu queria hoje fazer esse convite para a gente fazer uma reflexão da nossa liderança em cima da liderança de Jesus Cristo. O que é que esse grande líder tem para nos ensinar, tá certo? E aí eu estava pensando, né? Jesus Cristo, ele escolheu 12 homens, né? Ou seja, 12 colaboradores, no qual ele reconheceu o potencial de cada colaborador dele. Não quer dizer que esses colaboradores estavam prontos, hein? Cada um com o seu perfil ali. E ele vai, na hora que ele treina, ele investe nesses colaboradores dele, ele consegue ter hoje, ser o líder com o maior número de seguidores da história. E isso já há mais de 2000 anos, que tem durado, né, esse grande número de seguidores dele. Como que será que ele conseguiu esse feito tão grande? O que a gente pode tirar, né, dessa característica de liderança para a gente poder refletir sobre a nossa liderança? Eu queria gastar um tempinho a mais aqui hoje para a gente poder refletir uma das grandes características de Jesus, que é o seguinte: ele liderava através da influência dele e através da autoridade dele. Ele não liderava através do poder. Poder é diferente de autoridade. Ele não liderava através de poder, até porque ele não tinha poder na época. Quem tinha poder era quem? O Pilatos, né? O Herodes. Ele não tinha poder nenhum. Então, como que ele fez para poder ter essa influência tão grande, né? Sendo que ele não tinha poder? É porque ele liderava através da autoridade. Então, eu queria hoje fazer com que a gente refletisse o que é isso, então? Como que eu consigo liderar através da minha autoridade, sem ser aquela liderança pelo poder? Eu sou o chefe, eu mando, você me obedece. Não é assim mais hoje em dia. As pessoas mudaram, os nossos liderados mudaram. Eles querem líderes que lideram através da autoridade. E para a gente poder explicar como que a gente consegue esta liderança através da autoridade, eu gosto muito vou deixar uma sugestão aí que eu vou falar sobre ele, é através do livro O Monge e o Executivo, do James Hunter. Esse livro já foi publicado há um bom tempo, ele foi em 2004, hoje o James Hunter já tem até outros livros lá, mas é um livro gostoso de ler, pequenininho, de 140 páginas, que conta a história de um executivo que foi para um mosteiro para poder treinar a liderança dele. E o livro é muito gostoso de ler porque ele vem falando das características de um bom líder, mas é sempre voltado pela liderança de Jesus. E ele fala muito e nos explica o que é a liderança servidora. O segredo do líder conseguir liderar com autoridade é quando ele tem uma liderança servidora. E o que é ter uma liderança servidora? O que é ser um líder servidor? Eu vou falar um pouquinho, quem quiser aprofundar, leia o livro do Monge Executivo. Mas a liderança servidora é aquela liderança no qual o líder ele presta atenção no subordinado dele em todos os sentidos. Então, por exemplo, eu tenho meu setor, a minha função, meu propósito ali dentro da minha empresa, as ações que todos nós temos que executar, mas o líder servidor é aquele que ele presta atenção no liderado e antes dele dar uma ordem de iniciar um novo processo operacional, ele vai pensar: o meu liderado é capaz? Ele tem condições de trabalho para isso? Eu treinei, ele tem material para ele trabalhar. Então, não é aquele líder que fala que você vai fazer isso, joga a bomba para ele, sai, espera a coisa dar errado, depois ainda pune aquele liderado, né?
O líder servidor não, ele tem toda essa preocupação, né? Ele vai dar condição, vai treinar o liderado dele, vai dar o feedback para ver se tá bom. Se tiver ruim, ele vai fazer um feedback corretivo, com respeito, entendendo a individualidade de cada colaborador. Ele vai elogiar, ele vai continuar treinando, ele vai continuar motivando a equipe dele. E é um líder que vai estar ali presente para a hora que o liderado precisar, o liderado perceber que ele pode contar com aquele líder. Essa é a liderança servidora. James Hunter entra muito também pelo lado do amor. Sabe por quê, gente? O amor é ação, não é aquele amor da emoção, do sentimento. O James Hunter não fala nesse sentido. Sabe aquele amor de mãe? Que independente do filho ser o pior de todos, ser um filho problemático ou um filho fora de um padrão que às vezes nem o próprio pai não aceita ou a sociedade não aceita, a mãe ama aquele filho de qualquer maneira. Eu falo que o amor de mãe é um dos amores que mais se aproxima ao amor de Deus, porque ela ama o filho dela incondicionalmente, independente das escolhas que esse filho fez. Né? Então, e na hora que você ama, você serve o outro. Então, a ação do servir na liderança é que o seu liderado percebe que você está ali, que você confia nele, que você está ali para apoiá-lo, para corrigi-lo se for necessário, mas respeitando também a individualidade, a dignidade, o perfil daquele colaborador, porque nós vamos ter colaboradores sempre diferentes e nunca o nosso liderado vai estar pronto. Eu já disse que se ele fosse pronto, ele seria líder, né? Nem os líderes não estão prontos, também precisamos nos desenvolver, né? Então, o líder servidor, ele vai liderar através da influência. E na hora que ele é esse líder que respeita, que treina, que está ali para servir, transformar pessoas e dar segurança para aquele colaborador, automaticamente esse líder, ele ganha autoridade. Ele não precisa de poder, ele tem a autoridade para isso. No James Hunter, no Monge Executivo, ele inclusive mostra um modelo do modelo de liderança, que ele tem uma pirâmide, que eu vou colocar aqui na tela para vocês, e se vocês lerem a pirâmide de baixo para cima, o que vocês vão perceber aí? A gente tem primeiro a vontade de liderar, vontade de influenciar, vontade de ser um bom líder. Para isso você precisa do amor, o amor-ação, né, que eu falei. Logo depois do amor, o servir, o sacrifício, ganhar tempo em sentar com o seu colaborador, de explicar, de falar, servir nesse sentido. Aí o que acontece? Você ganha a autoridade. E isso é a liderança, que é o novo modelo de liderança hoje, né? Tem um exemplo que eles fizeram pela Universidade de Harvard, com uma empresa, era uma indústria de material elétrico, e eles queriam fazer uma pesquisa para ver qual que era a relação da produtividade dos funcionários da indústria com a condição do trabalho desses colaboradores. Aí na primeira fase da pesquisa, eles falaram assim, vamos aumentar a luminosidade aqui da indústria para ver se eles produzem mais. Aumentaram as luzes e a produtividade aumentou. Na hora que eles iam passar para a segunda fase da pesquisa, eles falaram assim, então para não divergir nos estímulos, vamos baixar a luz novamente do jeito que ela era antes, para a gente poder colocar um outro estímulo. Mas na hora que eles baixaram as luzes da fábrica, adivinha o que aconteceu com a produtividade? Aposto que vocês estão pensando que a produtividade caiu, não foi? Não. Essa pesquisa, ela se tornou famosa porque a produtividade não caiu. E por que a produtividade não caiu, se ela tinha aumentado quando aumentou as luzes? Na hora que eles foram fazer a análise mais profunda da pesquisa, eles entenderam que o que fez o aumento, o que causou o aumento da produtividade não foi o aumento das luzes. O que causou o aumento da produtividade dos funcionários foi porque os funcionários, eles
viram que alguém prestou atenção neles. Então a produtividade aumentou por alguém ter prestado atenção nesses colaboradores. Olha para você ver, né? Então na hora que o líder presta atenção no colaborador, em que eu posso te ajudar, né, para você ser uma pessoa melhor, isso faz com que o colaborador fique satisfeito e faz com que ele entenda o que é autoridade. Você se torna um líder com autoridade, né? Então, queria gastar um pouquinho de mais tempo nessa característica dessa autoridade para a gente aprender como que a gente é um líder com autoridade, mas eu queria citar algumas outras características rapidinho. Jesus era focado em transformar pessoas. É isso que nós líderes temos que entender. A gente tem colaboradores que não estão prontos, mas nós que estamos ali para treinar, para transformar. Jesus transformou pessoas que às vezes eram pecador, ela que era prostituta que ninguém respeitava. Ele transforma, ele dá dignidade para o outro, né? E por que não a gente transformar esses colaboradores em pessoas melhores que vão crescer na vida deles, né? Outra característica de Jesus que a gente tem que copiar enquanto líder é que ele era emocionalmente inteligente. Tanto que Jesus foi humilhado, só a gente lembrar da passagem da crucificação, a gente lembra, quem estudou um pouquinho a Bíblia sabe o tanto que ele foi humilhado, mas ele se manteve, né, aquele controle emocional dele o tempo todo, nos ensinando, mesmo diante de toda aquela humilhação, sendo coroado, né, com a coroa de espinhos, ele manteve, né, aquela postura dele. E nós, líderes, quando tiver um conflito no nosso setor, entre colaboradores ou entre clientes, quem é o primeiro a ter que ter um controle emocional, uma inteligência emocional é o líder, né? Se espera do líder que ele tenha maturidade para resolver aquele problema com imparcialidade, com justiça, mas principalmente com o controle das suas emoções, né? E outra coisa, outra característica importante que a gente não pode deixar de falar aqui é a humildade. Só do jeito que Jesus nasceu, a gente percebe, né, o tanto que ele quis nos mostrar a importância da humildade. Humildade, gente, no sentido de ver que a gente não é melhor do que ninguém, que todos têm um pouquinho para poder passar um para o outro, que nós líderes temos que aprender também com o nosso liderado, trocar ideias, estar aberto, né? Estar acessível para receber informações, trocar experiências, que a gente vai aprender muito desse jeito, a gente não é o dono da verdade. E para fechar, Jesus liderou muito através do exemplo dele, né? A conduta, o exemplo dele era firme o tempo todo. Não adianta a gente dar o melhor treinamento, falar as palavras mais bonitas para o nosso liderado, se o nosso exemplo mostrar o contrário daquilo que a gente fala. Então, a gente encerra hoje lembrando que se a gente liderar pelo exemplo, com a nossa humildade, com o nosso controle emocional, importando com as pessoas, a gente vai ser um líder com muita autoridade. E o líder com autoridade é o líder de sucesso, ok? Um abraço para vocês e até a próxima.